Como é que funcionava? Temos uma empresa que tem o monopólio no petróleo no Brasil. Essa empresa vende o petróleo às refinarias por um preço altíssimo. A população paga um preço altíssimo pela gasolina, sendo que o petróleo é extraído do Brasil, que é nosso, os petroleiros ganham em reais, e aí a gente pagava em dólar no preço disso. Isso fazia com que a Petrobras tivesse um lucro exorbitante sobre cada litro de gasolina, cada litro de diesel e cada botijão de gás de cozinha ou enfim, cada metro cúbico de gás que vendia. E aí o que acontecia? Esse lucro era revertido para o Brasil, para o bem da população, para a Petrobras investir? Não. Esse lucro era mais de 95% dele, que é um crime sem precedentes na história do Brasil. Mais de 95% desse lucro ia para os acionistas, dos quais 45% nem são brasileiros. Então, você imagina que tem fundos de pensão, ou seja, fundos que as pessoas colocam ali seu dinheiro para ter uma aposentadoria depois, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que tinham aí porcentagem alta de ações da Petrobras. Então, a gente pagava aqui R$8, R$9 na gasolina no Brasil, para quê? Para dar lucro, uma aposentadoria melhor para americanos, para alguns ingleses dos fundos de pensão e para dar também lucro, pagar novos iates aí de donos de bancos e de investidoras norte-americanas. É para isso que a gente pagava gasolina alta. E a Petrobras fazia aí a venda de ativos e ferrava a empresa e ferrava o povo. O que aconteceu? O governo Lula acabou com a mamata. Acabou. Petrobras começou a baixar o preço dos combustíveis. Abaixando o preço dos combustíveis, o governo Lula pôde acabar um outro crime do governo Bolsonaro, que foi o de tirar 80 bilhões dos cofres públicos no intervalo aí de 9 meses para tirar impostos da gasolina, para que antes da eleição a gasolina e o diesel e o gás de cozinha ficassem mais baratos para o Bolsonaro não perder tanto voto. Foi um dos pacotes aí criminosos eleitoreiros do Bolsonaro que a imprensa fingiu que não viu, porque afinal é melhor você endividar o país em mais de 80 bilhões do que cortar a mamata dos patrocinadores da Globo, né? Pô, isso não pode. Aí o que aconteceu? Foram lá fazer inquisição com o chefe da Petrobras, Jean Paul Prates. Ele humilhou, mas humilhou mesmo. Já eu vou te mostrar aqui um trecho. A Miriam Leitão citou analistas, citou os argumentos furados, só que você vai falar com um cara preparado, não tem como, né? Mas não fica de pé nem em 2 minutos os argumentos aí dos analistas da Globo News, que são muito bem pagos por empresas do mercado financeiro para defender os interesses dos seus patrões. E os jornalistas da Globo, igualmente, para defender o interesse do patrão. Quem não defender em algum momento que o interesse do patrão seja um e o jornalista fala outra coisa, vai demitido, vai para a geladeira um tempinho, depois vai perdendo espaço aos poucos e depois vai demitido. Que eles não demitem de uma vez não, para não ficar muito na cara, viu? Vai perdendo espaço aos poucos. É assim que funciona, pelo menos em alguns canais aí da TV brasileira. Outros não, outros já demite na hora. A Jovem Pan, então, alguém falava um negocinho contra o Bolsonaro, era demitido na hora. Pois bem, enquanto o Jean Paul Prates, já eu mostro aqui um trecho dele na Globo News, sai notícia aí que dei risada aí na área econômica. Saíram aí quem foram os brasileiros que mais perderam dinheiro em 2023. E tem um líder nessa lista, mas ele tá muito acima dos outros. Mas assim, muito, muito, muito. Parece o Botafogo em determinado momento do Campeonato Brasileiro nesse ano. Tava muito na frente dos outros. É o Luciano Hang. O Luciano Hang conseguiu a proeza de, num ano em que a economia decolou, a Ibovespa bateu o recorde, o desemprego é o menor desde 2015, maior número de empregados da história, a renda do Brasil aumentou muito acima da inflação, a inflação de alimentos diminuiu, ou seja, a população está gastando menos com alimentos, então tem mais dinheiro para outras coisas. O Luciano Hang conseguiu a proeza de perder 16 bilhões e 600 milhões de reais. Isso aí que fez o Luciano Hang. Você fala, caramba, Thiago, que coisa, né? Vira o governo e o cara que estava ganhando bilhões começa a perder bilhões. Quando era o governo amigo dele, ele ganhava um dinheirão. Foi só sair o amigo dele que ele passou a perder um dinheirão. Que coisa, que estranho aí o caso da Havan. O caso da Havan é o seguinte, o negócio que fazia o Luciano Hang era o seguinte, ele ia na China, tem um site da China, chama Alibaba, é um site que você compra atacado. Ele ia lá na China e ele começava a comprar atacado de um monte de porcaria da China. Aí ele fazia aquela loja, mega loja lá, colocava a Estátua da Liberdade, naquela arquitetura lá, que tem a Havan, né, que é um
não sou arquiteto, mas um estilo arquitetônico ali meio grego, não sei quem foi arquiteto, corrija aí. E aí você vê aquilo, sempre é um prédio colossal e tal. E aí, o que ele fazia? Ele compra no atacado, compra 10 mil de um negocinho da China que custa 90 centavos, que é feito lá com trabalho chinês. A China tem muito, mas muito maquinário. Então, hoje na China é quase tudo automatizado. Você vai comprar um negocinho plástico da China, olha, eles falam, eu vou te produzir 10 mil, personalizado, com o seu logo, inclusive. Aí sai um preço assim irrisório, porque é tudo maquinário. Muita gente fala, a China tem muito trabalho escravo. Hoje em dia, eles automatizaram tanto, que não tem nem material humano praticamente na China. É a máquina. E aí o que acontece? Ele vendia no Brasil por um negócio que não custou nem R$1, ele vendia por R$30, R$40. Aí o que aconteceu? Dá para comprar hoje na Shopee, na AliExpress. Uma pessoa que quer comprar unitária não precisa mais ir na loja da Van. Compra num desses sites aí. E aí outras lojas começaram a fazer a mesma coisa. Muitos começaram a copiar o que faz aí o Luciano Hang. Não é um modelo assim, nossa, ele foi o primeiro a fazer e ele conseguiu muito financiamento para fazer isso. Então ele cresceu muito rápido. Só que aí vem muita concorrência fazendo a mesma coisa. Ao mesmo tempo vem concorrência aí de outros países, né, de aplicativos. E aí pronto, ferrou pro Luciano Hang. Ele foi o homem que mais perdeu dinheiro no Brasil. A Magazine Luiza também está perdendo. A Magazine Luiza também, por conta desse fenômeno aí das compras online de fora do Brasil, parte do varejo aí no Brasil está perdendo dinheiro, já faz tempo, viu? Já no último ano do governo Bolsonaro, o Luciano Hang perdeu menos, mas já perdeu. A Magazine Luiza já vinha perdendo aí nos 4 anos do governo Bolsonaro, que as pessoas foram ficando mais pobres. Só que aí, quanto mais o Bolsonaro foi dando auxílio em determinado momento e melhorou a condição financeira um pouco no último ano de governo, porém mais gente começou a usar esses aplicativos. E aí pronto, aí ferrou também para outras o varejo. Porém, no total, o varejo brasileiro, segundo aí não sou eu, sou a Associação dos Empresários, diz que o varejo brasileiro terminou o ano em alta, apesar da imprensa disseminar fake news de que foi o pior Natal dos últimos 3 anos. Lembrando, essas manchetes aí do pior Natal dos últimos 3 anos foi do Serasa que fez isso aí, porque o número de consultas no Serasa foi a menor nos últimos 3 anos. Só que tem uma coisa, o Serasa só vê quem está comprando no crédito ou no crediário, e o Lula fez o desenrola, e mais de 5 milhões de pessoas limparam seu nome. E aí essas pessoas podem já pagar à vista, já estão com mais dinheiro. Então tem aí vários fenômenos envolvidos nisso que a imprensa não vai contar e não vai dizer se, olha, não está contando ali compras no Pix e no cartão, que são quase toda a totalidade. E só conta 6 mil estabelecimentos no Brasil, sendo que o Brasil tem mais de 400 mil empresas abertas. Aí você fala, que coisa, né? Não é nem 1%, pô, vocês estão... nem 2%, tá ruim a coisa. E aí, vou mostrar aqui o Jean Paul Prates na Globo News para você ver, caramba, a cara da Miriam Leitão é impagável. Aula do Jean Paul Prates aqui, viu? Vamos lá. Em primeiro lugar, então, Miriam, com todo respeito a esses analistas que você menciona, queria saber o que eles esperam em termos de transparência. É um tabelamento? É um preço todo divididinho, cada componente que a Petrobras... É uma regra transparente. É uma regra transparente. Que ela coloque para todos os seus concorrentes exatamente como ela faz o preço em cada lugar do Brasil. Isso não vai ocorrer, esqueça, isso não vai ocorrer. E em relação à previsibilidade, não havia mais imprevisibilidade do que o que estava antes. Hoje é previsível. Hoje, quem importa, que não é para mim o analista, tanto menos o analista e mais o caminhoneiro, por exemplo, ele tem um preço previsível, sim. Quem usa botijão de gás também tem um preço previsível. É bem verdade que nós temos, lembra que você sabe perfeitamente, muitos agentes ajusantes da refinaria. A porta da refinaria é o nosso preço base. Ele, às vezes, representa 1/3 do preço que chega à bomba ou que chega à casa das pessoas na forma de botijão de gás. Então, há outros componentes para falar. Mas falar pela Petrobras, muito confortavelmente, eu posso dizer que não há artificialidade nenhuma no preço que a gente está praticando, e tanto não há que o mercado financeiro respondeu valorizando as ações em mais de 80% em reais e mais de 110% em dólar. Então, há uma habilidade no processo de construção desse preço. Depois dessa, dizem que a Miriam Leitão respira por aparelhos.
Segundo a Miriam Leitão, não tinha, como você vê aí, previsibilidade nos preços. Ele falou, tem sim, para quem me importa, que é a dona de casa, o caminhoneiro, a pessoa que põe gasolina no carro. Esse cara sabe que hoje o preço da gasolina é 1 e amanhã não vai estar 20% mais caro. Porque, nossa, começou uma guerra lá do outro lado do mundo, então o preço do petróleo explodiu e agora você vai pagar o dobro na gasolina do nada, assim, do nada. Como aconteceu no governo Bolsonaro, por exemplo, como aconteceu várias vezes no governo Bolsonaro. Eu peço aí a sua inscrição no canal, não do Luciano Hang, mas de você aí que está assistindo o vídeo. Seguiremos aqui na luta. Falou!